mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. No momento mais importante das suas vidas desportivas, as mulheres da seleção espanhola de futebol viram o palco ocupado por um homem. Com um beijo na boca de uma jogadora que, para todos os efeitos, era sua subordinada, totalmente despropositado e abusivo em contexto profissional, abriu-se um debate que pode parecer exagerado pelo momento emocional em que o episódio se deu, mas que é muitíssimo relevante, porque os pequenos episódios com grande visibilidade são muitas vezes os que permitem sublinhar que não é natural o que muitos julgam ser. Mas o debate também foi útil pelo que veio depois. Rapidamente, a jogadora é que passou a ser julgada. A estrutura federativa dirigida por Luís Rubiales foi libertando vídeos da festa para provar que Gianni Hermoso até gostou do beijo. O debate passou a ser sobre o facto de não ter resistido, pelo tempo que demorou a reagir, por ter sido apanhada a brincar em dia de festa com o sucedido. Se não ficou destroçada e traumatizada, lá estava o consentimento. Como se a ausência de consentimento, ainda por cima em contexto laboral, dependesse do estado emocional em que fica abusada. No fundo, nenhuma mulher é abusada sem culpa própria. É essa a mensagem. E, não fossem as feministas, isto seria mais um dia no escritório. Este episódio é especialmente interessante porque revela, no momento em que o futebol feminino ganha maior visibilidade, como são os códigos masculinos que se impõem no dia de receber a taça. Como, mesmo quando conquista coisas extraordinárias, a mulher é posta no seu lugar pelo homem que manda e está na sala. A minha convidada de hoje é mulher, é treinadora de futebol e é feminista, uma condição que surpreendentemente voltou a ser usada como insulto. Mariana Cabral nasceu nos Açores, mas no país onde o futebol é rei, foi uma viagem aos Estados Unidos na adolescência que a fez trocar a raquete de ténis pela bola de futebol. Jogadora do 1º de dezembro, fixa-se na lateral direita da equipa, onde chegou a ganhar o título de campeã nacional. Mas é no jornalismo que faz a sua vida profissional, aqui mesmo, no Jornal Expresso. Nos últimos anos de jornalista, acumulou a atividade com o treino das equipas juvenis femininas do Sporting, até se ter dedicado a 100% como treinadora, neste momento, com a equipa sénior feminina do Sporting. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Muito obrigado, Mariana, por teres aceitado este meu convite. A equipa feminina, vamos começar com o episódio que pode ser o início desta nossa conversa, para depois falarmos de outras coisas. A equipa feminina de Espanha foi campeã do mundo pela primeira vez e a atenção centrou-se num homem. Isto não é uma metáfora das dificuldades que vive o desporto feminino e especialmente o futebol feminino ainda hoje? Primeiro, obrigada pelo convite e pelo regresso aqui ao Expresso, que falaste aí disso e para mim é importante. É realmente o retrato perfeito. Especialmente no futebol acontece muito isso. O futebol é muito focado nos homens, mesmo o futebol feminino, mesmo o futebol que é jogado pelas mulheres, tem sempre o grande poder do futebol, mesmo feminino, é sempre normalmente gerido pelos homens. Os dirigentes normalmente são homens, quem decide normalmente são homens, isto nos clubes, isto nas associações, nas federações, nos grandes locais de decisão. Portanto, acho que foi um exemplo perfeito daquilo que normalmente sentimos, nós, mulheres no futebol. Infelizmente, não é? Tem a sua parte boa também, como tu disseste, é a parte de chamar a atenção para algo que normalmente está escondido, que nós não vemos, que acontece nos bastidores, nos balneários, nos corredores, em outros sítios também, não é? Nos empregos de pessoas que vamos ver, sei lá, pessoas que ganham o salário mínimo, que se calhar também sofrem isto e não podem de forma alguma. Não têm visibilidade. Exatamente, não conseguem expor publicamente este tipo de questões.
E normalmente a história é sempre a mulher tem de se adaptar. E a mulher não tem de se adaptar. A mulher também não votava e a sociedade teve de se adaptar, não é? E portanto é o contrário. Não é a mulher que tem de se adaptar a este tipo de comportamentos. Os homens é que têm de se adaptar a este tipo de Depreendo do que comportamentos. estás a dizer, que não achas que se tenha exagerado na reação a este episódio. Não acho de todo. Acho que as pessoas que dizem que se exagerou são pessoas que não entendem os problemas que as mulheres têm e pelos quais passam diariamente. Que o futebol é maior do que noutros ambientes, este tipo de problemas? Acho. E porquê é que achas que isso acontece? Porque o futebol sempre foi um meio de homens. Todas as conversas que nós ouvimos no café, nos estádios, em qualquer lado, é sempre futebol é de homens. Homens. As mulheres saberem o que é um fora de jogo é uma graça, é muito engraçado, e normalmente é sempre assim. A repetição deste tipo de estereótipos é o que depois leva a esse tipo de tratamento, que as mulheres não devem estar no futebol, ou que não compreendem o futebol, que o futebol é só dos homens. E não é, como qualquer atividade profissional, não importa se é homem ou se é mulher. Como eu disse na introdução, é interessante ver como se passou no debate rapidamente, em uma questão de um dia, provavelmente, para o abuso, ou seja, para a reação que a Gianni Hermoso teve ou não teve em relação ao abuso, para o facto de se ter rido depois. É um bocadinho aquela coisa do sais à rua de mini saia, pá, pronto, foste violada, pois não devias ter saído de mini saia. E o facto de ela estar contente no dia provavelmente mais importante da vida dela, não é? Que foi campeã do mundo, não é? Claro. Parece ter sido a demonstração a posteriori de que ela na realidade, eu vi esta expressão por todo lado, ela gostou do beijo. Aquilo provava que ela gostou do beijo, porque ela não poderia estar feliz por outra coisa, como por exemplo ser campeã do mundo. Sim, não tem lógica nenhuma, não é? É culpabilizar a vítima, porque é essa questão das mulheres terem de se resguardar, ou terem de se adaptar, ou terem de ter um determinado comportamento que têm de ter. Não, as mulheres têm o comportamento que quiserem e isso não tem nada a ver com as ações de que são alvo, não é? Aquilo foi um comportamento totalmente incorreto, inapropriado, é assédio. Ponto. Não interessa se ela até podia gostar, mas não interessa. Ou seja, se for o Brad Pitt a fazer, é diferente de ser um tipo que é feio e não tem dentes? Não, é exatamente o mesmo comportamento. E é isto que interessa, qual é o comportamento. E a forma como depois se falou disso, dela, da forma como ela se comportou, é não entender o problema. Obviamente era um dos dias mais felizes da vida dela, foi campeã do mundo. Nesse dia só se devia ter falado de Espanha, de como é que Espanha jogou, da forma como o Mundial foi o mais visto de sempre, o mais falado de sempre, o mais... E a gente vai falar disso mais à frente. Sim. E isso é que é importante, não é? E o que é que se falou de um homem que teve comportamentos completamente inapropriados? Não só esse, outros também, como nós vimos, né? Na bancada. Ele conseguiu ocupar o palco, não é? Sim, basicamente foi isso, exatamente. E portanto nós olhamos para aquilo publicamente e pensamos que tipo de comportamentos é que este homem e que outros homens, se calhar era imaginável cultura... em Portugal o presidente da Federação Portuguesa de Futebol dar um beijo a uma jogadora que tu treinas? Eu creio que ou não. Ou o presidente do Sporting, no teu caso. Não, de todo. Frederico Varandas dar um beijo a uma jogadora. De todo. Não creio que isso acontecesse de maneira alguma. Acho que as pessoas não têm essa cultura aqui. Espero que isso nunca venha a acontecer. Agora, o que eu dizia é que se calhar em privado imaginamos as coisas que o Sr. Rubiales possa ter feito, não é? Sim, aliás, uma das defesas que ele fazia é que aquilo foi em público, prova que não havia má intenções. Eu acho que o que prova é que sente-se tão à vontade. É um hábito. É um hábito, não é? Diz que a reação das jogadoras foi uma no momento e outra depois, que terão sido instrumentalizadas. Achas que houve motivações políticas? Eu estou a utilizar aqui políticas não no termo partidário, político-partidário, mas na questão das mulheres, na questão do feminismo. Houve uma motivação política na reação que as jogadoras de forma organizada e junta tiveram? Eu creio que as jogadoras primeiro acabaram de ganhar o campeonato do mundo, portanto não há de ter sido logo a primeira coisa que lhes passou pela cabeça, não é? Uhum. Estás no meio dos festejos, bebes, enfim, pronto. E creio que quando se aperceberam, o que quiseram fazer foi apoiar a colega e reivindicar os direitos dela e de todas as mulheres. E acho que isso também tem muito a ver com o que tem acontecido no futebol feminino nos últimos anos,
com os exemplos que nós temos vindo a ter das jogadoras dos Estados Unidos, que são jogadoras que se unem muito e que lutam muito. Curiosamente, os Estados Unidos, que não têm a tradição de futebol, não é? Que não no são, futebol feminino, exatamente ao contrário. São uma potência, não é? Exatamente, exatamente. São mais ou menos quem vai à frente, não é? Sim, sim. É a seleção que tem mais títulos mundiais no futebol feminino e todas as jogadoras são extremamente reivindicativas. Acho que toda a gente provavelmente conhecerá a Megan Rapinoe, que teve, se calhar foi a grande cara da seleção nos últimos anos e que teve aquele quid pro quo com o Donald Trump. E acho que esse exemplo também é importante para as outras seleções e começa a acontecer agora, não só com a Espanha, mas com outras seleções que têm tido problemas com as suas federações, a seleção da Colômbia, a seleção da Nigéria, a própria seleção inglesa, que também é campeã europeia e que também teve problemas com a federação pela questão dos salários, dos pagamentos. Nós vamos falar disso. Sim. E acho que isso é evolução. É evolução. É a mulher a perceber e vai haver resistência, não é? Havendo evolução, claro, vai haver resistência. Exatamente. Porque a mulher já não está satisfeita naquele cantinho onde a puseram. E quer sair. As jogadoras espanholas já tiveram um diferente com a federação, solidarizaram-se, como eu disse, com o Hermoso, mas tirando um ao outro, reinou o silêncio nos colegas homens, nos jogadores homens, com muito maior independência financeira, aliás, para o fazer. Ou seja, muitos deles são muito ricos, não é? Portanto, não propriamente não estão dependentes do que faça o presidente da Federação futebol. Ainda há uma separação grande entre o futebol feminino e o futebol masculino. Os homens ainda não se veem como colegas das futebolistas mulheres. Acho que a maioria não se vê, não. Ainda há uma separação grande, mesmo nos clubes não são partilhados exatamente os mesmos espaços de trabalho. Em alguns obviamente são, mas na maioria não. E isso cria uma certa separação. Nós sabemos que os homens hoje em dia no topo de carreira no futebol masculino ganham uma brutalidade do dinheiro que ganham, não é? É quase que vivem num mundo à parte. Nós não temos muita noção daquilo que... O futebol feminino ainda é parecido com o futebol, com o que era o futebol antes, desse ponto de vista. Sim, sem dúvida. Quer sim, das condições, quer até com algumas coisas melhores, não é? Porque há coisas que vão... Depende da perspectiva, sim. Não para os futebolistas, mas para o desporto. Em termos de salários, em termos de condições, não será o ideal que existe atualmente para as mulheres. Tem essa parte de que falas, para os adeptos talvez, acho que é um futebol mais puro, mais próximo das pessoas, mais próximo dos adeptos, e isso também tem o seu lado positivo, não é? Coisa que vai desaparecer no dia em que as mulheres tiverem as mesmas condições que os homens. Provavelmente, sim. Mas isso também é uma questão, tem muito a ver com o capitalismo e com... É assim que as coisas Sim. Uma das coisas que estranhei do que fui vendo nas redes sociais, eu vai acompanhar bastante este assunto, e nas redes sociais é interessante ver, elas valem o que valem, mas dizem apesar de tudo qualquer coisa, que foi que a reação das mulheres não foi diferente da reação dos homens. Eu vi quase tantas mulheres a atacar a Hermoso e a dizer que aquilo provou que ela gostava, etc, dos risos, como vi homens. O machismo também é feminino. O machismo também é feminino, claro que sim. Acho que o machismo está impregnado na sociedade. É difícil também hoje em dia uma mulher ser feminista, ter uma voz um bocadinho mais ativa contra o machismo, porque leva logo com a conversa de que isso hoje em dia isto já não existe, já estamos em 2023, por amor de Deus. Não é bem assim, não é? E acho que estes exemplos são perfeitos para nós termos a visão daquilo que acontece e daquilo que a mulher sofre nas mais variadas áreas da sociedade. Tu receias, por exemplo, que adeptos reajam mal ao facto de tu te assumires como feminista? Não quero nem saber. Sou feminista e pronto. Um dos elementos fundamentais para a evolução da prática do desporto das mulheres, isso é óbvio no futebol, no basquete e até no ciclismo, é a identificação com desportistas que transmitam autoconfiança às jovens, que fazem, não é se calhar por acaso, que foi quando foste aos Estados Unidos que te aproximaste da ideia de jogar futebol, seres uma mulher que joga futebol. O futebol feminino nasceu, como o futebol em geral, no Reino Unido. Depois de um enorme sucesso foi, segundo sei, suspenso. Isto estamos a falar do século XIX. Provavelmente por isso mesmo, por ter sido um grande sucesso. O futebol feminino é também uma luta das mulheres pela visibilidade? É, claro que é. E isso também aconteceu em Portugal. A seleção portuguesa
também foi descontinuada ali a certa altura, não se percebeu muito bem porquê, e acho que tem um bocadinho a ver com isso, não é? As mulheres depois começam a ter muito sucesso e não podem estar no mesmo patamar que os homens, e acaba por acontecer. Eu não sei quanto tempo é que durou o campeonato do inglês, não sei quanto tempo é que durou a seleção feminina inicial, que depois foi interrompida, não sei. Pois, acho que 20, 30 anos, foi muito. E foi um grande sucesso, não é? Foi uma... Antes de ser interrompido, estava a dizer-te o que foi interrompido, desculpa. Sim, foi. E enchia estádios de 90 mil pessoas e era incrível. E portanto, depois esse interregno é o que faz com que as coisas tenham ficado mais para trás, não é? Há menos evolução, obviamente. Mas o que dizias no início é importante, que é preciso que as jovens hoje em dia, eu quando, como tu disseste, eu sou dos Açores, e eu quando era miúda, eu não fazia ideia nenhuma que as mulheres jogavam futebol, eu não fazia ideia nenhuma que havia uma carreira que eu poderia ser treinadora, nunca me passou pela cabeça. Eu gostava muito de desporto. Gostavas muito de futebol? Gostava muito de futebol, gostava muito de ténis, também jogava ténis. Desporto em geral, mas nunca me passou pela cabeça que pudesse ter uma carreira nem de perto. O meu pai era jornalista e eu, pronto, modéstia à parte, sabendo escrever mais ou menos bem, pensei, não vou ser jornalista porque não tenho aqui carreira nenhuma para ter no desporto, nem no futebol, não é? E acho que é importante hoje, todas estas lutas são importantes todos os dias para que as raparigas possam pensar já na escola. Quando vêm outras jogadoras quando vêm outras jogadoras, quando vêm treinadores, quando vêm dirigentes, quando vêm árbitras, eu posso ser isto. E isso é muito importante. Isso é uma imagem importante. Lá esteve no Mundial, independentemente da sua qualidade profissional, não é isso evidentemente que vou pôr aqui em causa. O treinador é um homem, o treinador da equipa é um homem, o da seleção espanhola, aliás, também é um homem. E com tanta e nova visibilidade do futebol feminino, foi estranho ouvir em quase todas as entrevistas um homem a falar. Não assistimos ainda, mesmo nestas equipas, mesmo a uma participação subordinada das mulheres nesta modalidade. Eu diria que ainda é difícil ver mais treinadoras, porque há poucas. E as que há têm muitas dificuldades, como eu tive também, em tirar os cursos de treinadora. Tiveste dificuldades? Tive muitas dificuldades, porque as vagas que existiam eram vagas apenas para o futebol masculino, digamos assim, porque há critérios de entrada nos cursos, há poucas vagas, e era muito difícil entrar para quem estivesse no futebol feminino, não existiam critérios de entrada para o futebol feminino. Entretanto, isso foi ajustado, mas apenas no ano passado, e agora já vai começar a ser mais fácil, mas durante muitos anos isso não acontecia, portanto era muito difícil uma treinadora em Portugal conseguir progredir na sua carreira porque não entrava. Há treinadoras de equipas masculinas? Na formação Na formação há. Também já treinei na formação. Sim, mas aí sim, nós vamos falar sobre isso mais à frente. Sim. Mas em equipas séniores não é? Em equipas séniores que eu saiba, não. Eu não estou só a falar em Portugal, não. No mundo acho que não deve haver nenhuma equipa sénior treinada por uma mulher. Acho que há. No mundo acho que há, sim. Em Portugal tivemos um caso de uma treinadora que era a Helena Costa, que foi a minha grande mentora, que já treinou uma equipa na altura, creio que era da segunda divisão distrital, uma coisa assim, masculina, e depois também foi convidada para uma equipa francesa da segunda liga, salvo erro, o Clermont, mas depois acabou por não ir. Mas ainda é raro ver esse tipo de oportunidades, porque não é só no futebol, no sítio também. Os homens não gostam de receber ordens de mulheres. Claro, mas depois quando tens alguém que seleciona, que é o dirigente, não é? Que normalmente é um homem, vai escolher entre um homem e uma mulher, quem é que irá escolher? Muito provavelmente irá escolher um homem. A Liga Inglesa obriga a cada clube tenha uma equipa feminina para poder inscrever na sua versão masculina. Isso levou a um crescimento dos espectadores, do orçamento e do interesse, com a seleção inglesa a vencer o europeu e a chegar à final do Mundial. Em Portugal, a outra escala, aconteceu algo parecido com o aparecimento do Sporting, Benfica, Braga ou Famalicão. A Liga Portuguesa devia impor regras similares à inglesa. Obrigar as equipas que inscrevam as equipas masculinas, os clubes que inscrevam as equipas masculinas, a inscrever equipas femininas ao mesmo tempo. Em Portugal é diferente porque não é bem a Liga, é a Federação. Não? O futebol feminino está debaixo da alçada da Federação Portuguesa de Futebol, enquanto que a Liga Portugal é outra entidade à parte, porque é futebol profissional.
Neste momento o campeonato feminino não é profissional, é um campeonato amador. Apesar de ter equipas profissionais, como tu disseste, o Sporting, o Benfica, o Braga, o Famalicão, o Racing Power, são equipas que são profissionais. Mas o campeonato em si ainda é amador. Eu acho que esse passo era importante, era necessário, mas não é fácil ainda. Estamos num momento de crescimento e de evolução. Acho que as coisas vão ter de mudar em breve, rapidamente. As condições têm de ser muito melhores. Nós muitas vezes jogamos em campos que não têm condições, sintéticos, nem sequer são relevados às vezes, com má qualidade. Os balneários onde não cabe a equipa, isto acontece-nos. E estamos a falar de jogadoras profissionais, não é? E de jogadoras que depois vão ao Mundial, jogadoras em que os clubes gastam bastante dinheiro, não é? E portanto faz parte de haver este crescimento, mas tem de haver condições também para isso. Tem de haver condições. Tem de haver aqui uma sinergia, digamos assim, de muita gente. Não é só da Federação, não é só da Liga, acho que de mais gente também, do Governo também, para pensar para onde é que nós podemos ir, que condições é que há para o futebol feminino crescer. Logo desde cá de baixo, logo desde o desporto escolar, se há condições para as raparigas jogarem futebol, se não há, tem de ser a partir daí, porque nós precisamos de aumentar o número de praticantes, que aqui ainda é um número bastante baixo em comparação com muitos países. É muito diferente dos homens, claro que sim. Porque há muito mais condições para um rapaz jogar futebol, porque tem muito mais sítios, muito mais clubes, muito mais... Tu tens contacto com a formação, a gente já vai falar um pouco sobre... Se tiveres contacto com a formação, a gente já vai falar um pouco sobre isso, mas a rapariga que joga futebol ainda é vista como a Maria Rapaz, como era no meu tempo, por exemplo. No meu tempo também era. Acho que hoje em dia já não. Já não acontece tanto isso. E acho que os pais também já não se importam de ter as filhas no futebol. Antes era um bocadinho aquela coisa de não, minha filha tem de ir para o vôlei ou para o balé, tem de ser assim um desporto. Agora acho que já não há tanto esse preconceito. Mas há, e falavas do futebol de formação, há uma diferença grande na forma como as raparigas muitas vezes se expressam no futebol de formação, e que eu acho que tem a ver com a nossa cultura. E já falei disto uma vez, que o que eu sentia quando treinava rapazes e quando treinava raparigas era bastante diferente, porque os rapazes normalmente quando os colocas a jogar, seja 1 contra 1, 2 contra 2, seja o que for, tu dás uma bola, quase que não precisas fazer nada e eles matam-se ali para ganhar, para serem eles o herói do jogo, para fintarem, para marcarem golo, para não sei o quê. Normalmente quando tens as raparigas a fazer isso da mesma idade, não é assim que acontece. Normalmente elas ou querem passar a bola, ou se resguardam, ou não querem ser o centro das atenções, não querem marcar o golo. Obviamente isto não estou a dizer que é em todas as ocasiões, mas por padrão é assim. E é engraçado perceber que isto tem a ver um bocado sobre a forma como nós educamos as nossas crianças. Não tem a ver propriamente com a natureza das raparigas e a natureza dos rapazes. Tem a ver com a nossa educação, não é? Com a forma como educamos as crianças. Uma rapariga é ensinada a não estar calada, a não refilar, a não ser impertinente, a não... E os rapazes a ser muito competitivos, não é? A mostrar qual deles é o melhor, não é? Exatamente. E isso nota-se claramente. Nota-se. E tu tentaste, quando treinadora, desconstruir isso ou seja, fazer com que as raparigas quisessem dar mais as vistas dos rapazes para ser mais cooperantes. Tentávamos claramente isso, até porque no futebol, e tu sabes, nós precisamos de jogadores e jogadoras, é igual, que façam a diferença. E para isso acontecer, elas precisam ter confiança nelas próprias, precisam de ser um bocadinho arrogantes, precisam de ter vontade de mostrar, precisam de ser insolentes e até. E as pessoas estão preparadas para isso? Quando não estou para mulheres insolentes. É uma das coisas que se vê muito. Eu acompanho mais a política, mas sempre que aparece uma mulher insolente, é histérica, não é? É histérica. E eu adoro mulheres insolentes. Isabel Moreira, sei lá. Gostas de mulheres? Mariana Mortágua. As chamadas histéricas. A Fernanda Câncio, sim, adoro. Porque eu também sou um bocadinho assim. Eu também gosto. Eu também gosto de mulheres insolentes. Eu tinha deixado isto mais para o fim, mas já que tu entraste nessa parte, também quero fazer umas perguntas sobre isso. Quando treinaste rapazes, tu treinaste também rapazes na formação. Certo. Como é que eles reagiam ao facto de terem uma mulher como treinador? Era perfeitamente natural. Não havia problema nenhum, não havia bocas, não havia nada. Normalmente o que acontecia, as bocas que ouvíamos, ou as piadas, ou as graças, ou o que fosse,
vinham da bancada, vinham dos pais. Portanto, os adultos já tinham esse tipo de estereótipos na sua cabeça, e portanto eles é que depois passavam isso às crianças e aos rapazes. Normalmente estamos a falar de rapazes de 12, entre os 12 e os 16 anos, e não havia problema nenhum. E os pais? Os pais é que tinham esse tipo de conversas, como se fosse assim uma coisa extremamente bizarra, ver uma mulher no futebol a treinar. A ensinar os seus filhos a jogar a bola. Sim. Esse é o cúmulo. Tu foste jornalista desportiva, imagino que a tua paixão pelo futebol vem de sempre, mesmo que só tenhas decidido jogar futebol. Sim, sempre. Mais tarde. Isso era visto como estranho numa rapariga na tua altura, ou não? Sim, claro que sim. Até porque eu vivia numa ilha, não é? E as pessoas que vivem numa ilha ou que vivem... Qual é? Eu por acaso não sei. São Miguel. São Miguel. Apesar de tudo é maior. Apesar de tudo é maior, sim. Mas de qualquer modo é como viver numa pequena sociedade, numa aldeia, num sítio um bocadinho mais interior. E é diferente, não é? As pessoas conhecem-se todas, há menos exemplos digamos assim, de diversidade, e portanto uma rapariga jogar futebol é sempre assim uma coisa um bocadinho na altura. Agora já é perfeitamente habitual, e já há imensas equipas meninas, uma delas mesmo da minha freguesia, e fico muito contente por poder ajudar a que o futebol feminino também cresça nos Açores. Mas claro que é sempre difícil para quem vive num meio pequeno ter não só a coragem de fazer algo que gosta, mas depois também de perceber que ok, isto até pode ser bom para mim, até posso ter um futuro aqui nisto. Vou voltar atrás à nossa conversa sobre as condições. As jogadoras da seleção dos Estados Unidos foram pioneiras na luta pela igualdade de pagamento para mulheres e homens, e a verdade é que pelo menos nos prémios de jogo, não é mau, conseguiram. É o caminho a seguir, não apenas nas seleções, mas nos clubes, incluindo o teu, aquele para que trabalhas. Sim, claro que sim, acho que é o caminho a seguir. Fala-se muito no Equal Pay. O Equal Pay acho que é algo muito importante que tem a ver não só com o salário. As pessoas normalmente associam logo ao salário, e que as mulheres querem ganhar, sei lá, 100 milhões como os homens. Nem é isso. Porque aí há uma dificuldade, não é? Que tem a ver com o retorno que por enquanto o futebol masculino ainda traz. Sim. E que o futebol feminino ainda não traz, não é? Sim, também já começa a trazer, mas obviamente são plataformas ainda diferentes, porque a plataforma do futebol feminino é muito diferente, vem atrasada. A exposição mediática não é a mesma, apesar de vermos, como aconteceu agora no Mundial, quando os jogos são transmitidos, quando de facto há exposição pública, as pessoas veem. Portanto, o que acontece muitas vezes é que os jogos não são transmitidos, e claro, quando não são transmitidos ninguém vê e não se fala, mas quando são transmitidos as pessoas veem e querem saber e querem perceber. Mas eu dizia que o Equal Pay não tem a ver só com salários, tem muito a ver com condições de trabalho. Condições de trabalho, porque não é a mesma coisa treinar num sintético ou treinar num relevado. Não é a mesma coisa ter um balneário ou não ter um balneário. Não é a mesma coisa teres acesso ao ginásio ou não teres acesso ao ginásio. E isto são tudo condições de trabalho normais para o futebol masculino. Tu, quando pensas num qualquer clube, mesmo que seja o último da tabela da primeira liga portuguesa ou da segunda liga, por padrão, tu já sabes que aquele clube treina sempre em relevado, tem o seu departamento médico, tem o ginásio, tem o campo de treinos, tem, sei lá, pode ter um centro de estágios, pode ter uma série de condições que são mais ou menos base. E isso no futebol feminino não existe. Não existe. O Benfica Sporting teve 27 mil espectadores, portanto prova que tem público. No entanto, vocês continuam a jogar em geral, não jogam nos mesmos estádios das congéneres masculinas, jogam em campos de treino, não é? Basicamente, em geral, não é? Sim, nas academias. Nas academias. Onde o público também não vai, não é? Porque fica um bocadinho fora do centro, não é? Na periferia. O que é que achas que isso, ainda por cima, a mim faz um pouco confusão, ainda por cima, porque os estádios têm uma utilização mínima, não é? Quer dizer, os estádios são das coisas mais irracionais que nós temos, é uma coisa que é utilizada de 15 a 15 dias. Exatamente. Bastava estar trocado e poder usar. Porque tem medo eu acho que não ter público para sim, acho que é um bocadinho por aí. De abrir, sim. Não corresponder e depois ao custo. Obviamente um custo grande de abrir, não? Um estádio de grande lotação.
Acho que isso já começa a acontecer muito frequentemente, especialmente em Inglaterra, que falaste agora. O Arsenal, Chelsea, estamos a falar de clubes City, estamos a falar de clubes que já estão a fazer isso muito regularmente. E acho que o que nós temos de fazer aqui em Portugal primeiro é criar uma base habitual de adeptos que vão aos jogos, chamar as pessoas, e disto falo de todos os clubes, da Liga, da Federação, toda a gente tem da Liga BPI, neste caso, não é a Liga Portuguesa. Temos de chamar mais adeptos, temos de fazer com que seja normal e habitual todos os domingos ir ver um jogo feminino, para termos mais público e depois aí sim passar a ser um acontecimento bastante regular, nós também jogarmos no estádio de Alvalade, no estádio da Luz, estádio onde for do Braga, todos, sim. No pico das férias de verão, de manhã cedo, os jogos da equipa feminina portuguesa tiveram mais de 1 milhão de espectadores na televisão. O que é que poderá acontecer depois deste Mundial, onde estivemos a um posto de eliminar os bicampeões mundiais? Um novo impulso, ou sem mais investimento corremos o risco de ter expectativas cada vez mais altas, mas sem condições que as satisfaçam? Ou seja, este momento é um momento para os clubes e a federação fazerem a aposta que ainda não fizeram, ou reforçar a aposta que já fizeram, ou isto pode desaparecer tudo num instantinho? Isto pode desaparecer num instantinho, sem dúvida. Se nós não pegarmos nisto e se não investirmos agora, vai ser difícil. Eu acho que é um momento ótimo para se investir, para chamar as pessoas, para pôr os jogos cada vez mais visíveis, mais abertos, mais vistos por mais pessoas, como tu dizias agora. Nós agora vamos ter a final da Supertaça, que vai ser em Aveiro, que vai ser uma quarta-feira, e tu pensas assim, mas quem é que uma quarta-feira, se calhar, será que é o melhor dia para ter uma Supertaça, para chamar pessoas, para encher um estádio? Eu acredito que vão muitas pessoas na mesma. Mas é um absurdo, sobretudo tendo em conta o balanço que se ganhou agora com o Mundial, demonstra se calhar, falta de visão, não é? De não aproveitar o momento. Se calhar podíamos aproveitar de uma forma um bocadinho melhor. Acho que é um bocadinho por aí. Acho que precisamos de ter, especialmente isto, de ter pessoas que só pensem no futebol feminino. Porque o que normalmente acontece nos clubes, nas associações, nas federações, é que há muitas pessoas ou muitos cargos que são partilhados. E faz parte também da evolução, não é? do futebol feminino. Pessoas que estavam no futebol masculino e que também dão uma ajuda, digamos assim, ao futebol feminino. E agora o que tem de acontecer é o futebol feminino é profissional e tem de ter estas estruturas de comunicação, de marketing, de logística, de competições, do que for, tem de ser estritamente para aquilo, 100% para o futebol feminino, 100% profissionais. Estas pessoas têm de passar todo o dia a pensar como é que nós vamos fazer com que o futebol feminino seja maior. Foi basicamente o que aconteceu em Inglaterra, e é por isso que o campeonato inglês agora é de facto o melhor da Europa e o maior, por todas as formas que foram pensadas pela Federação para fazer crescer o campeonato, e tem de ser assim, tem de ser desde baixo. Há algumas treinadoras, como já falámos aqui, até de homens, já deste aqui um exemplo. Há árbitras, algumas, poucas, e sofrem bastante. Imagino que, aliás, devem ser, se os árbitros em geral sofrem, as árbitras então deve ser violentíssimo. Imaginas um mundo ou um país onde haja uma mulher presidente de um clube, de um grande clube de futebol? É que isso parece completamente, hoje uma pessoa diz isso, parece uma coisa completamente... Parece, mas temos agora a presidente do Rio Ave e fiquei muito feliz por ver uma mulher à frente de um clube tão bonito como o Rio Ave. E espero que haja mais. Eu estava a dizer, dizias do Sporting, Benfica e do Porto. Sim. Não sei se isso acontecerá no meu tempo de vida, mas eu espero que sim. Espero que sim, já tive mais... já estive mais otimista. Já? Porquê? Acho que o machismo é... Achas que estamos a regredir em algumas coisas? Sim, acho que o machismo ultimamente tem sido um bocadinho mais... não é tolerado, é um bocadinho mais até incentivado, digamos assim, também pelos movimentos de extrema-direita que temos agora. Portanto, tem tudo a ver com a sociedade, não é só com o futebol. E portanto já não tenho tanta certeza que as coisas possam continuar a evoluir ao ritmo que estavam a evoluir. Ou então pode ser uma boa notícia, pode ser que a reação resulte de que está a haver avanços, não é? E quando
Ou seja, Também enquanto estamos no kumbaya, ou seja, enquanto o feminismo é uma. Toda a gente é a favor da igualdade. Quando a igualdade começa a acontecer, é que há reações, não é? Portanto, pode ser sinal de que as coisas mudaram e que não mudam facilmente, não é? Mudam com. Quem tem poder nunca quer perder. Não mudam poder facilmente. Nunca quer perder. Não. E mesmo quem tem de falar, quem normalmente sofre, às vezes tem dificuldade em falar. E nós estamos num país bastante pequeno, como tu sabes. E no futebol, mais pequeno ainda. Era por isso que eu te estava a perguntar se não temias o facto de te assumires como feminista num mundo que é tão dominado por uma cultura, não é só por uma cultura masculina, por uma cultura fortemente machista. Nós até já vamos falar de outras coisas. Se não temos que isso de repente ser o foco pôr-se em ti neste tipo de temas. Não, claro que não, porque é algo que faz parte de mim, não vai deixar de fazer parte, independentemente do que eu faça, independentemente de ser treinadora, de já ter sido jornalista ou de outra coisa qualquer. Jornalistas desportivas, eu acho que aliás foi por onde começou, não é? Também, exatamente. Onde começou a haver mais mulheres. Sim, mas sabes que eu curiosamente, comentadoras é muito recente. Sim, muito recente mesmo. Eu, na minha opinião, as melhores comentadoras são mulheres, na televisão, refiro-me a essas, na televisão, mas o que vemos é serem tratadas nas redes sociais como ignorantes e alvo de bullying de uma forma ainda superior, porque os homens também são muito superior ao que acontece com os homens. O desporto é um salvo-conduto para a misoginia, ou seja, aliás vamos falar de outras coisas em que isso acontece, mas no desporto isso aparece de uma forma, vamos lá ver, mais primária e agressiva, geralmente. Sim, claro que sim. E dizia-te, eu lembro-me de eu cobri o Euro 2016 para o Expresso e portanto estive mais de um mês em França e muitas vezes nós íamos para aquelas tendas de trabalho dos jornalistas, não é? Antes dos jogos, depois dos jogos, e muitas vezes tendas que tinham à vontade 300 pessoas e muitas vezes eu era a única mulher. E lembro-me de sentir aquilo como estranho, e era estranho, não é? E tem um bocadinho também a ver com isso que dizias, o desporto e o futebol em particular foram sempre muito dominados pelos homens, foram sempre sítios muito onde as mulheres se sentiam se calhar um bocadinho desconfortáveis também para a forma como eram tratadas. Eu também já fui tratada de forma pouco simpática em alguns sítios, mesmo em entrevistas. Quando era jornalista? Quando era jornalista, entrevistas a treinadores que me convidavam para jantar, por exemplo. E não é confortável, não é? Estás a trabalhar, não estás a fazer o que te apetece na tua vida privada. É uma coisa que algumas pessoas também tiveram dificuldade em perceber neste episódio do Rubiales. Exatamente. Uma coisa é o ambiente de trabalho, outra coisa é... Precisamente isso. Temos de nos comportar de forma condizente com o nosso cargo, não é? E pronto, e o futebol sempre foi esse local um bocadinho de vale tudo, mas em geral, não é? Tu também, se fores para uma bancada de um estádio, ouves-te tudo e mais alguma coisa, depois vais, ouves-te tudo e mais alguma coisa, e as pessoas quase que há ali uma espécie de eu aqui posso fazer tudo o que me apetece e dizer tudo o que me apetece, e não pode ser, ou não deve ser. Ao dizer tudo o que nos apetece, também ficamos a saber o que no fundo pensam. E isso, na realidade, talvez as bancadas tenham sido a antecâmara das redes sociais, ou seja, onde as pessoas, talvez pela mesma razão, porque no meio da multidão estão semi-anónimas, não é? E portanto, deixa-me pegar neste episódio, como sabemos, a discriminação vai muito mais longe do que a questão da misoginia e a questão das mulheres. Ainda na semana passada assistimos ao 10º episódio com insultos racistas nas redes sociais, vindo neste caso de sportinguistas, ao central do Famalicão, o Otávio Ataíde, pelo que o clube fez sair, aliás, do meu ponto de vista, uma nota exemplar de condenação e pouco habitual nestes casos. O que é que o futebol tem? Nós já lembramos das cenas de adeptos a imitar macacos, coisas que já é muito raro vermos noutros sítios que não nas redes sociais. Acho que era precisamente o que falávamos. O futebol é aquele sítio onde as pessoas acham que podem dizer tudo e podem fazer tudo e que não há problema nenhum porque têm a desculpa do outro ser de um clube diferente, e parece que se perde toda a empatia. Deixamos de achar o outro como ser humano. Não,
é o inimigo do outro clube. Porque é estranho, porque é suposto o desporto ter a função exatamente oposta, não é? Exatamente, é tudo ao contrário. O desporto é suposto agregar e é suposto mas não fazer com que o nós futebol trabalhemos em equipa. não agrega coisa nenhuma. Eu devo dizer, eu gosto muito de futebol, mas é a coisa que às vezes me afasta do futebol, é que tenho a sensação que faz exatamente o oposto. Tens de ver mais futebol feminino, então. Pois, claro. Sabes que pelo menos até não ganhar o nível de não mover tantos milhões como move o futebol masculino. Eu espero que não cheguemos aí. Eu acho que o futebol pode ser ótimo para dar bons exemplos às pessoas de diversidade, de campanhas, todas as campanhas que se fazem contra o racismo, a homofobia, tudo isso. Acho que é importante isso existir no futebol. Se calhar em Portugal não existe tanto, existe mais fora, mais em Inglaterra. Acho que devia haver isso cá também para sensibilizar os adeptos, para ensinar, de forma pedagógica nós podemos passar essa mensagem. Não sei se nós nos importamos muito com isso. Acho que nos importamos mais em falar sobre os 22 minutos de descontos que os jogos têm e o VAR que falou ao telemóvel e não sei o quê. Tudo acontecimentos de ontem. E isso são coisas mínimas, não é? Tu foste jornalista, mas tu foste jornalista de desporto. Não achas que o jornalismo contribui imenso para a degradação do futebol? E para a degradação da política também tem contribuído bastante, mas para a degradação do futebol contribui imenso, sim. A forma como se pega nas coisas, nas pequenas polémicas, e vamos pegar nisto repetidamente até ser uma polémica gigantesca e só se fala disto e pronto. É difícil explicar aos adeptos como se devem comportar quando nós olhamos para quando nós ouvimos os debates entre comentadores. Sim, são um excelente exemplo para o estádio. Não há melhor exemplo. Como... Também há bons comentadores, temos de dizer. E até há bons programas de comentário. E há bons programas de comentário também, mas também há exemplos que são completamente desproporcionais e que a forma como as pessoas se dirigem umas às outras é raivosa, é irracional, e isso depois passa para... Mas eu acho que a função é exatamente... É essa, não é? Puxar as pessoas... sabem que essa irracionalidade ajuda... Traz audiências, não é? O ambiente de futebol é marcado por códigos masculinos, já falámos aqui, mas também por códigos masculinos tradicionais e conservadores. Ao contrário do que já sucede em... Desculpa interromper-te, sabes como é que me chamam? Não. Mister. Chamam-te Mister, não fazia. Chamam-te Mister. Lá está, é uma linguagem masculina, é um hábito. Nunca corrigiste? É um hábito, não. Porque não sei que palavra é que teria de inventar uma nova palavra. Terias que inventar uma nova palavra, mas há de certeza uma palavra. Antes da gente acabar, eu ainda vou procurar. Em inglês é mais fácil porque é coach. Mas, toda a linguagem que envolve o futebol, se reparares, isto acontece-nos várias vezes. Os comentadores, os jornais, a avançado Carolina. É engraçado. A médio Maria. É engraçado porque nisso o futebol funciona, é quase uma arqueologia de muitas outras atividades onde isso acontecia e de repente teve que perceber que não se diz a primeiro-ministro, diz a primeira-ministra. Exatamente. E acho que lá chegaremos. Ao contrário, as pessoas acham que as palavras não são importantes, elas são muito quanto importantes. mais não sei, são sintomáticas de qualquer coisa. Né? Claro. O facto de não haver palavras em feminino para uma função feminina quer dizer que ninguém pensou que lá podia estar uma mulher. Exatamente. O ambiente do futebol é marcado, tanto como eu dizia, por códigos masculinos, mas sobretudo também de códigos tradicionais e conservadores. Ao contrário do que já sucede em tantos domínios da nossa sociedade, há pouquíssimos gays assumidos no futebol. Porquê é que o futebol... É porque o futebol favorece um determinado ideal de masculinidade. Isso... ou seja, um jogador gay sabe que se assumir como jogador gay já não é tão bom jogador e vai ter uma vida bastante difícil. É a lógica que fica aqui implementada porque, como dizes, é preciso ser super... a ideia de masculinidade é que temos de ser feios, porcos e maus para ser bons jogadores, não é? E é um bocado isso, isso também é machismo. E pelo contrário, as mulheres para serem bons jogadores também têm que ser feias, porcas e más. Tem que não parecer. A ideia é que ele é parecer homens, não é? É uma lógica completamente absurda, não é? E falávamos dos outros assuntos há pouco em que o futebol
em que ninguém se sente muito confortável por isso, não é? Racismo, homofobia. Obviamente um jogador para se assumir como gay no meio em que está constantemente a ser criticado, em que está constantemente a ser bombardeado com ideias, se calhar desde os 10 anos, que tu para seres bom tens de ser, não podes chorar e não podes ser, tens de ser forte e tens de ser mau e tens de ser... É muito difícil depois de conseguir estar à vontade para, não só contigo próprio, mas com as pessoas à tua volta. E isso também sentes que está a mudar ou não? Eu acho que sim, está a mudar. Devagar, mas está a mudar. É interessante porque o desporto é a única atividade que será sempre segregada. Eu queria falar um bocadinho disto porque é uma coisa difícil. O desporto é a única atividade que será sempre segregada pelo género, não é? As outras atividades, todas as que a gente imagina, praticamente todas que me recordo, que não dependam, todas as que não dependem do corpo, deixaram ou vão deixar de ser segregadas. Batemos para que isso não é estranho para uma feminista, saber que a atividade a que tu te dedicas nunca haverá mistura entre homens e mulheres. É um assunto difícil, não é? E depois temos também aqui a questão dos atletas trans. Já lá vamos. Acho que é natural que assim aconteça, não é? Nós olhando para o futebol e logo desde os 15 anos de jovens que treinava, tu notas uma diferença muito grande, obviamente, em termos físicos, entre um jogador e uma jogadora. Qual é... tu que treinas, é mais fácil. Para todas as pessoas que veem, é intuitivo qual é a diferença, mas tu que treinas, quais são as grandes diferenças? Para além daquelas que tu falaste, que são culturais, essas tenderão a desaparecer, esperemos nós, mas físicas, quais são as grandes diferenças? Treinar uma equipa masculina ou uma equipa feminina? Não, em termos físicos é bastante diferente. Os homens, obviamente, são muito mais fortes e muito mais rápidos. A forma como conseguem aguentar o esforço e acelerar num curto espaço é completamente diferente. E isso nota-se a diferença logo desde os sub-17, que é mais ou menos aí até esse patamar que pode haver futebol misto. No futebol de formação, as raparigas podem jogar com os rapazes até aos sub-17, que é mais ou menos ali a altura em que depois as diferenças físicas já são bastante grandes. Por padrão é muito difícil uma rapariga conseguir competir com um rapaz dessa idade, porque ele é muito mais forte, é muito mais rápido, é muito mais... o corpo tem outro desenvolvimento, e isso, quando nós chegamos ao nível sénior, mais ainda, a velocidade é completamente diferente, a intensidade é completamente diferente. Portanto, o jogo é o mesmo, mas depois a forma como é jogado é um bocadinho diferente, por isso mesmo não pode ter exatamente as mesmas componentes, porque... Gostas mais de ver futebol feminino ou futebol masculino? Agora esta se calhar é chata. Gosto de ver os dois. Gosto de ver os dois. Gostava era de ver mais futebol feminino na televisão, isso gostava, porque não há muito. Tu falaste aí dos atletas trans, tem havido um debate num desporto de alta competição por causa da questão da identidade de género e de homens que se identificam com mulheres e legitimamente mudam de sexo e são atletas e querem continuar a ser atletas. A nadadora Lia Thomas, a tenista Renée Richards e a Rachel McKinnon, a futebolista Jaya Saelua, a voleibolista Tiffany Abreu ou a lutadora de peso Lauren Urban são alguns exemplos da história que tem, na verdade, faz-me um pouco de impressão, porque quando cada vez que se fala dos trans, parece que o grande problema em torno dos trans são estas poucas pessoas, mas nós não estamos aqui a falar, a questão aqui põe-se, não é? A entrada de pessoas trans em alta competição não levanta questões muito complicadas para o desporto. Sim, muitíssimo, muitíssimo complicadas. É um assunto bastante delicado, mas a verdade é que... Sendo delicado, qual é a tua opinião? Se as pessoas mudam de género, devem ser aceitos como tal. A sociedade aceita-os como tal. E, portanto, mas não é muito injusto do ponto de vista desportivo. E não pode levar, nem vou falar sobre isso, portanto, pode até levar a alguns tipos de oportunismo, não é? Que é para quem o desporto seja muito, muito importante,
ter ali uma oportunidade, mas eu já nem vou falar sobre isso, porque parece uma mudança demasiado radical. Sim, exatamente. para difícil. Agora, não é injusto do ponto de vista desportivo. Já tivemos, aliás, trans que venceram e as 3 seguintes não aceitaram, penso que foi na natação, não aceitaram o resultado, não aceitaram que aquela pessoa tivesse vencido, porque acharam que tinha capacidades físicas que, se fosse mulher, biologicamente não teria. Não é complicado? É muito complicado, mas a solução não é excluir, não é? Quer dizer, eu acho sempre que a solução não é excluir, é incluir. E portanto temos de aceitar. Acho que é um bocadinho isso. É um assunto muito difícil, mas acho que se a sociedade em geral aceita, então nós temos de fazer exatamente o mesmo. A sociedade em geral ainda não aceita, não é? Mas vai. devia. Sim, mas vai. A adaptação é essa, não é? A evolução é essa. E portanto acho que tem de ser esse também o caminho. Obviamente, em termos genéticos, também há mulheres que são mais rápidas do que outras, ou que são mais fortes do que outras, ou homens que são mais fortes do que outros. Obviamente não é bem o mesmo, mas acho que o caminho deve ser esse. O Sporting, esta entrevista não é sobre o Sporting, não é uma entrevista desportiva, por assim dizer, mas o Sporting tem algumas atletas na seleção, mas o núcleo nos últimos anos tem sido equipas da formação, onde começaste como treinadora. Essa valorização da formação é uma opção ou é um constrangimento orçamental? É um misto dos dois, não é? Mas acho que toda a gente sabe isso no Sporting, mas essencialmente toda a gente sabe que o ADN... Vou aproveitar este momento para fazer reivindicações. Não vou. Não vou porque o Sporting tem investido bastante no futebol feminino e essencialmente o que eu ia dizer é que a grande missão do Sporting é apostar na formação. O ADN do Sporting é de facto a formação, é a sua academia, são os jogadores da formação. E é isso que tem novamente trazido coisas boas ao clube. Neste caso falava do futebol masculino, mas também no futebol feminino é exatamente o mesmo. E não só, no futsal é exatamente o mesmo, nas outras modalidades é exatamente o mesmo. E acho que o caminho deve ser por aí. Também a opção na formação, também no masculino e no outro, também resulta de constrangimentos orçamentais. Não é? As equipas e os clubes podem fazer das suas fraquezas forças, não é? Porque claro, é exatamente isso. Saber que tem constrangimentos orçamentais e apostar noutra. E o Sporting, exatamente. E o Sporting tem uma excelente formação, tem profissionais de grande competência e, portanto, o apostar na formação é puxar por essas qualidades e é querer que o clube seja maior através dessa parte que é uma parte muito importante, que é a academia. É uma parte muito bonita do clube. Ver lá os rapazes, as raparigas também, aqui no polo universitário, onde também jogam os mais novos e as mais novas, as centenas de rapazes e agora de raparigas também, que têm esse sonho de ser jogadores ou jogadoras de futebol. É algo bonito e é algo que tem a ver não só com isso que falavas de depois se aproveitar para chegar à equipa principal, mas essencialmente é dar a rapazes e a raparigas uma educação desportiva sã, para que eles percebam que o desporto é importante para nós sabermos trabalhar em equipa, para nós sabermos perder, para nós sabermos que dar o nosso melhor é sempre o mais importante, independentemente de se ganhar ou não se ganhar. E depois, eventualmente, estaremos a educar, espero eu, se calhar não jogadores ou jogadoras, mas dirigentes, comentadores, comentadoras, árbitras, fisioterapeutas, uma série de pessoas, ou outra coisa qualquer, CEOs de empresas que depois vão pegar naquela forma de estar para a sua vida. E portanto isso é o mais importante, e acho que o Sporting nesses valores é um clube maravilhoso e merece todos os elogios. Acreditas que este Mundial pode ter também dentro do Sporting, pode ir a ajudar o futebol feminino? Eu acho que o Mundial vai ajudar o futebol feminino em todo o lado, em Portugal, na Europa, no mundo. Acho que toda a gente percebeu o potencial que há aqui.
Agora é preciso retirar esse potencial, porque o potencial pode existir, mas depois pode não se concretizar efetivamente em rendimento, não é? E nós precisamos de concretizar esse potencial em rendimento nas mais variadas formas, não é só dentro de campo, é fora de campo também, na forma como se faz o marketing, na forma como se vendem as coisas. Tu alguma vez compraste uma camisola de uma jogadora? Não, mas eu devo dizer, sabes onde é que se compra? Como é que se compra? Este tipo de questões são importantes. Eu devo dizer que nunca comprei uma camisola. Nem de um jogador? Eu tenho camisola, mas não do jogador, sem daquelas antigas. Ok. Que é aquelas que levo para os jogos. Pronto, mas são este tipo de pormenores que fazem a diferença. Que se calhar no feminino ainda não existem e que têm de passar a existir para que nós possamos crescer e para que haja depois esse rendimento de que falavas. Obviamente não é, o investimento não é o mesmo, nem o lucro é o mesmo, mas também o investimento não é o mesmo, portanto é natural que o lucro não seja o mesmo, portanto as condições são diferentes. E há um investimento, como o nome indica, portanto pode não ter um lucro imediato, mas há de ter retorno. Já se percebeu que há mercado, não é? Portanto, claramente há mercado. Quando mais não seja, os clubes têm a obrigação de ter percebido, há mercado, se apostarmos neste... É precisamente isso, sim. E exatamente, não obrigando ao mesmo níveis de investimento que outras atividades. Tu tens uma ambição como treinadora, se tu quisesses pôr o teu patamar, qual é a tua... Não é para onde é que vais amanhã ou depois da manhã, mas qual é a tua ambição? Gostavas de ser treinadora da seleção? Gostavas de ser treinadora de uma equipa masculina sénior? Qual é a tua ambição? Olha, como eu te dizia há bocado, eu não imaginava que iria ser treinadora de futebol. Se calhar nem há, sei lá, eu trabalhava no Expresso até há 2 anos e meio e quando fui convidada para ser treinadora do Sporting, assumi esse cargo de forma profissional há 2 anos e meio. Eu jogava futebol enquanto era aqui jornalista, não é? Mas de forma amadora. Tu disseste há pouco, eu jogava no 1º de Dezembro, que era o clube, na altura era campeão nacional, não existia ainda nem Sporting, nem Benfica, nem nada do género. E nós íamos à Liga dos Campeões, jogávamos jogos, tudo mais. O que é que nós ganhávamos? 50 euros, maçãs. Os conselhos do Expresso aqui no início nem sequer sabiam, não é? Descobriram de repente que tu jogavas futebol. Sim, era uma atividade amadora, era um part-time, engraçado, não é? E depois disso conheci a Helena Costa, que na altura foi a minha treinadora. Ela agora está no Watford, a diretora desportiva do Watford, masculino. E comecei a interessar-me pelo treino e comecei a ser treinadora. Comecei a treinar equipas jovens, também part-time. Eventualmente, quando o Sporting reativou o seu futebol feminino, fui treinar júniores do Sporting, também em part-time. Portanto, eu continuava a ser... isto era à noite, não é? Continuava a ser jornalista. E isto para te dizer o quê? Eu era jornalista. Portanto, eu até há, 5 anos, se calhar, eu não imaginava que iria ser treinadora. E por isso mesmo não costumo colocar grandes patamares ou grandes... Logo se vê. E os resultados do Sporting têm correspondido ao que tu esperavas de ti próprio? A minha ambição neste momento é ganhar todos os troféus possíveis e imaginários com o Sporting. E achas que isso é possível? E acho que isso é possível. Muito obrigado, Mariana, por teres aceitado este meu convite. Obrigada, foi um prazer. Nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas, da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.